Oi, Lara! Oi, Dani. Tá me Oi, ouvindo? pessoal, já está conectado. Receba o meu abraço virtual, Lara! O meu também, Dani, para você e para todos que vão nos assistir. Que bom que você está com a gente, Lara, mais uma vez, nossa parceira, nossa querida parceira em todos esses projetos da Faculdade Insted, nas nossas formações de professores, nossa coordenadora de arte e terapia, uma grande amiga e uma grande parceira da nossa faculdade. Ô, Lara, Obrigada pela abertura que vocês também sempre me dão, viu? Lara, como é que você está aí na sua casa? Está bem? Sua família está bem? Estamos todos juntos aqui, Que num bom. distanciamento social, mas, querendo ou não, também resgatando algumas relações sociais familiares, né? É verdade, Lara. Ontem eu estava vendo uma reportagem e um adolescente falando que ele nunca tinha ficado tão próximo da mãe e que ele descobriu com distanciamento o quanto ela é importante na vida dele. Então é isso que a gente vai conversar hoje, né, Lara? Vamos tentar dar uma ênfase nessa questão que essa está sendo um dos pontos muito discutidos, ditos por vários profissionais, né? Que distanciamento é esse, na verdade, né? De quem nós estamos distanciando, de quem nós estamos nos aproximando. Exatamente. É um distanciamento de quem e uma aproximação com quem, não é mesmo? Exatamente, Dani. Então vamos começar, Lara. Eu vou te fazer uma pergunta assim, porque o nosso tema é saúde mental em tempos de distanciamento. Primeiro, assim, eu queria que você explicasse pra gente o que é saúde mental. O que é isso? Que todo mundo fala hoje em dia. Enquanto uma definição geral, a saúde mental significa um bem-estar, uma qualidade de vida emocional da pessoa em relação às suas emoções. É uma maneira de gerir as suas emoções de uma maneira equilibrada e adequada. Mas a própria Organização Mundial da Saúde não tem uma definição específica para isso. Porque isso vai depender de região, de cultura, de história de vida de cada um. Então, a importância da saúde mental enquanto uma definição vai muito da particularidade de cada um, né? Nós estamos numa pandemia mundial e a gente percebe como cada povo, né, cada cultura, cada região desse mundo vai estar lidando com essas questões. Então, a gente tem como brasileiros uma questão muito própria também de estar lidando com esse equilíbrio emocional e proporcionando para a gente saúde emocional. Então, começa por aí. Não existe uma definição única, existe dentro de uma definição geral também a particularidade de cada família, de cada sujeito, como cada um subjetiva algumas questões que são importantes para esse seu equilíbrio emocional. Lara, e pra gente que está aqui, né, na parte ocidental e mais assim, latinos, somos mais latinos aqui, nós estamos nessa parte aqui de baixo, que temos toda essa coisa do toque, da afetividade, do aconchego. Você acha que é isso que está fazendo com que as pessoas sofram mais? Olha, Dani, eu acho que às vezes a gente está se justificando também muito por aí, você está entendendo? Porque como que era esse abraço? Como era esse beijo? A gente tem que entender a qualidade disso também, né? De repente isso estava sendo praticado e talvez dito como sendo algo de uma qualidade nossa, mas realmente era uma qualidade? Esse abraço, esse beijo, tinha realmente essa qualidade afetiva? Eu acho que é legal a gente repensar, porque nós estamos num momento de ajustes criativos e de novas reorganizações. Então, a gente talvez tenha que até que redefinir, ressignificar esse ponto que as pessoas começam a dizer como sendo algo nosso e, de repente, como sendo algo que a gente está perdendo e, na verdade, a gente não está perdendo, né? Nós estamos simplesmente no momento onde a gente tem que ter um ajuste criativo para essas relações. Ah, eu amei essa palavra, ajuste criativo, Lara. Porque às vezes eu falo assim, às vezes algumas pessoas que conversam comigo falam, mas você tem saudade mesmo dessa proximidade com seus amigos? Mas essa proximidade realmente existia antes do distanciamento? É saudade do que você nunca viveu? Não é, Lara?
a gente tem que perceber isso, né? Se a gente fala desse equilíbrio emocional que a gente tem que ter para ter uma boa saúde emocional, e esse equilíbrio emocional vem de onde, gente? De um patrimônio interno construído. Nós temos um patrimônio interno construído. A partir do outro contraponto, que são as exigências e as vivências que o externo nos coloca. Quando a gente coloca isso numa balança, a gente tem que ver como a gente vai equilibrar essas questões, né? Sim. E eu estou num momento, assim, até como profissional da área da educação, como estudiosa nas pesquisas que envolvem a educação, tipo assim, pontuando muito o que eu já percebia já há alguns anos atrás. Como que as escolas estão e estavam ensinando a inteligência emocional para essas crianças, né? Isso. Se colocava muito na questão do mercado de trabalho, uma inteligência linguística, uma inteligência lógico-matemática. As escolas avaliavam com muito fervor esse conteúdo, essa importância do falar bem, do escrever bem, do fazer as contas de uma maneira magnífica, pensando num vestibular. E hoje, neste momento, a gente precisa realmente do quê? De todo esse tipo de inteligência que a escola priorizou até hoje? Será que a gente não precisa mais de uma inteligência emocional para a gente poder equilibrar as nossas emoções? Se isso é saúde emocional, né? Quem sabe esse momento para a educação vai ser um avanço. E perceber que a gente tem que criar humanidade nessa pessoa. Não um conteúdo da ciência, mas um conteúdo para as relações humanas, né? Por isso que eu questiono. Esses abraços e beijos e afetividades eram realmente vividos com essa intensidade que está todo mundo fazendo fervoroso hoje, né? Então, isso é uma questão a se pensar. Eu quero deixar uma pulga atrás da orelha para as pessoas não se justificarem a partir daí e refletir e ter o benefício desse momento de distanciamento social e entender a saúde emocional como algo verdadeiro, né? Como algo que a gente precisa realmente. E cutucar essas escolas aí de ensino fundamental, de educação infantil, né? De quem sabe pensar que o mundo precisa da pessoa fazer uma gestão das suas emoções de uma forma inteligente. E será que elas fizeram isso para que agora, nesse momento, a gente dê conta? Exato, Laura, que delícia ouvir essa provocação, porque eu falo muito isso para as estudantes de pedagogia também. A racionalidade técnica, por muito tempo, nos afastou da educação das nossas emoções. Agora vem, em 2020, uma base nacional comum dizer assim, ei, vocês têm que olhar para a saúde emocional dessas crianças também. A educação das emoções ela é importante. Criar humanidade, olha aí, acabaram de colocar também, criar humanidade é importante. E talvez seja um momento tão lindo de crescimento, Lara, porque eu não consigo olhar para o outro se primeiro não olhar para mim. Exatamente. Eu vejo um movimento hoje também das escolas. Eu também sou filha de uma adolescente jovem que está na faculdade e outra que está no ensino fundamental 2. As escolas tentando fazer o seu papel realmente de dar conta desse conteúdo, mas esse conteúdo, que conteúdo é esse que eles estão se preocupando? Né? Eles estão conversando de que forma com essas crianças? Ainda pelo português, ainda pela matemática, ainda pela história, pela geografia, né? Não estão se relacionando porque o que a gente precisa hoje, porque a humanidade precisa hoje de um outro tipo de inteligência. Muitas escolas estão criando outros problemas para dentro de casa, né? A loucura de uma mãe que não entende aquilo, que tem que educar naquele momento, né? E aí a gente está, muitas vezes, fazendo atitudes reativas e não assertivas para o momento. Então, quais são as atitudes assertivas e as reativas? Então, é muito importante a gente perceber se está reagindo a esse momento ou a gente está refletindo para acertar em relação às nossas atitudes para esse momento. Perfeito, Lara. Teve uma amiga minha empresária que me mandou uma mensagem assim, ela tem 2 filhos. Ela falou assim, Dani, esse momento me ensinou a respeitar a escola, porque eu tô com os meus 2 filhos em casa e quando eu vou sentar para fazer uma atividade, eu vejo assim, o quanto vocês são importantes na escola para essas crianças e nós, durante tanto tempo, não valorizamos a escola.
Também, né? São coisas que é na falta que a gente dá valor. O próprio, todo mundo sabe, quem me conhece, que eu lido com os processos criativos, né? A criatividade surge da falta que aquele espaço ou que aquele objeto nos faz. É nessa falta que a gente vai criar ideias para poder solucionar. Então, tipo assim, esse distanciamento hoje, né? Até os pontos negativos desse distanciamento se tornam positivos quando a gente faz essa reflexão. Exato. Porque na falta daquilo que a gente não tem, a gente vai dar um outro valor para esse momento de distanciamento social. Perfeito, Lara. Agora, assim, às vezes eu fico me perguntando, o que o distanciamento social que a gente vive hoje pode trazer de positivo nessa relação e de negativo? Lembrando que existem pessoas, por exemplo, que moram sozinhas. Né? São pessoas que moram sozinhas, não moram com as suas famílias. E como é que isso, o que isso traz de positivo e pode trazer também de negativo para a saúde mental? Existe aquela fala, né? Tudo tem os dois lados da moeda, né? A gente está realmente num momento onde a gente quer discutir o que vai se tornar ônus e bônus dessa relação toda que nós estamos vivendo. Mas eu quero convidar vocês a entender essa situação, entender esse negativo dentro dessa relação como uma necessidade que a gente tem que assumir essa necessidade, como um remédio para tratar uma doença. Existem seus efeitos colaterais, mas a gente não foca nele. A gente foca naquele remédio, no que ele pode trazer de cura para aquela doença. Então, nesse momento de distanciamento social, focar esses pontos positivos, eu acho que vai fazer com que a gente traga pensamentos positivos também. Porque se a gente pensar em pensamentos negativos para tudo isso que está acontecendo, aí sim a gente vai poder ter muitos ônus em relação a isso. As pessoas que moram sozinhas, né? E aí eu fiz uma provocação para você. Não precisa estar sozinha para estar sentindo o que outros também estão sentindo, mesmo em conjunto com o marido, com os filhos, né? Ou muitas vezes com uma relação muito íntima dentro de casa, que cada um está com as suas relações mais íntimas dentro de casa, né? Mas de quem que realmente a gente distancia e de quem nesse momento a gente se aproxima? Sabe o que eu penso, Dani? E eu acho que é uma forma de também provocar as pessoas nessa reflexão, né? Tensionar as pessoas a refletir sobre isso. Nós estamos nos aproximando de nós mesmos. E isso Ai, muitas que vezes está nos lindo. assustando. Você sabe que Ah, entendi, Lara. existe um estranho dentro de cada um de nós. E esse estranho nos assusta. Só que chegou a hora da gente se colocar diante desse estranho, entender que sentimentos cada um realmente... Né? Então, esse distanciamento, que é algo negativo das relações sociais, está trazendo algo muito positivo, porque está fazendo a gente se aproximar de nós mesmos. Então, aquela viagem mais curta que a gente tem, que é para dentro da gente, mas talvez mais difícil que é possível ter. Exato. E no momento em que a gente está vivendo esse cotidiano, essas relações sociais frenéticas e sem o bem mais precioso que a gente tinha, que era escasso, que era o tempo, e hoje é o bem mais abundante que a gente tem, né? Então, nesse momento, essa viagem, por mais que a distância é muito curta, é uma viagem muito longa. E quem sabe a gente pode aproveitar para poder fazer esse resgate. Então, não precisa estar isolado dentro da casa, uma pessoa sozinha. Até porque a gente tem hoje os meios de comunicação, as redes sociais, nos dando suporte para isso. Né? Então, Olha a Dioneia aí, ó. Olha que interessante. Nós estávamos sem tempo para nós. E agora que a gente tem esse tempo para nós, o que a gente está fazendo desse tempo que pode ser maravilhoso para a nossa vida? Com certeza. Então, assim, o que eu acho que mais está assustando as pessoas não é pensar naquela pessoa sozinha, né? Ah, ela está sozinha dentro de casa. É difícil? É difícil, com certeza. Porque nos tirou a nossa mobilidade, tirou o nosso direito de ir e vir. Mas como qualquer remédio que muitas vezes é necessário e é ruim, a gente precisa tomar. Então, eu penso assim, se a gente mudar o foco e entender que a necessidade de um afastamento social hoje é necessário,
é Uhum. passageiro, vai passar, mas é necessário. A gente vai tomar como um remédio ruim, sabendo da cura que a gente vai ter daqui a pouco. Quando a gente muda o foco, ressignifica, faz sentir esse momento de uma maneira diferente, nosso coração se acalma mais, a gente vai criar um outro tipo de sintonia com tudo isso, a gente vai tentar buscar outros, como você gostou, outros ajustes criativos para a nossa vida. Eu vejo pessoas me dizendo assim, não precisava estar no meu local de trabalho fazer tudo o que eu faço, né? Não precisava isso para fazer tal coisa. Hoje eu vejo, como eu tenho feito muitos atendimentos, eu sou psicóloga clínica também, eu tenho feito muitos Uhum. atendimentos online e eu tenho visto coisas que muitos anos eu não consegui ver da relação dessas crianças, desses jovens com os irmãos, com os pais, né? Então eu falei assim, gente, o que 2 semanas não está É. fazendo um olhar qualificado para mim de uma forma diferente. Então, eu estou vendo muito benefício também nessa possibilidade de usar esse instrumento online na minha profissão. E eu vejo que as pessoas estão percebendo também outras possibilidades. Então, talvez o anúncio dessas possibilidades, compartilhar essas possibilidades, é um dos remédios muito importantes para este momento que nós estamos vivendo. Que coisa linda, Lara. Lindo mesmo. Lara, e como é que a gente pode, então, para essas pessoas que estão nos assistindo, a gente dá essas dicas, né? Eles que estão em casa, alguns sozinhos, outros com a família, outros com os filhos. Como que a gente pode manter essa saúde mental nesse tempo de distanciamento? O que a gente pode fazer de prático em casa? A gente tem visto isso sendo divulgado em muitos lugares também, né? Eu acho que é importante a gente fazer uso do que o homem construiu como o seu benefício, as redes sociais. Vamos fazer uso Ótimo. disso. Vamos nos comunicar por telefone, vamos ligar, vamos nos ver por vídeo, a gente tem que fazer esse uso. Hoje, eu vejo de 2 semanas para cá, como eu também já evoluí no uso dessa tecnologia. É. Então, É. vai ser usar essa tecnologia com outra propriedade, né? Então, vamos fazer uso disso, vamos diminuir esse sentimento de estar distantes fisicamente, porque nós todos estamos unidos a partir de um único objetivo. Então, eu já trabalhei com educação à distância, e eu percebia que não era a distância que me fazia poder fazer um processo de transformação dentro da educação, sendo que aquele aluno, muitas vezes, fisicamente do meu lado, não, não tinha alcance daquele que estava num outro estado, na verdade. Uhum, Ou seja, uhum. não é a presença física que vai nos dizer se nós estamos distantes ou não. Vamos fazer uso dessas tecnologias. Vamos aproveitar para conhecer mais. Vamos aproveitar para a gente poder se apropriar, ser nosso realmente esse uso das tecnologias. Esse é o primeiro ponto, tá? Tá. Existe um segundo ponto que eu acho muito importante em relação a esse momento, para a gente entender esses benefícios que esse momento está trazendo para a gente, e também de uma ajuda para que a gente possa ter uma saúde equilibrada emocionalmente dentro de casa, é Uhum. uma rotina. Ah, A gente tem que ter legal. uma rotina. É, tem pessoas, e às vezes até eu já me peguei assim, vou tirar a camisola hoje. Aí eu penso, não, tem que tirar a camisola, né? Tem que se vestir, tem que ter horário de café da manhã, tem que ter horário do almoço, tem que ter horário, tem que ter tudo, tem que continuar tendo os seus horários, a gente tem que estabelecer essa rotina. Senão a gente não Ótimo. sabe o que é dia, o que é noite, o que de repente você não está almoçando, você está jantando no horário do almoço, você está vivendo aí você acaba não tendo equilíbrio na sua rotina. Isso é uma das coisas fundamentais. As pessoas têm que tomar banho, né? Não pode simplesmente, agora não vou tomar banho hoje, não vou me cuidar com meu higiene pessoal. Então, tudo isso é importante. Manter a rotina que a gente tinha dentro das nossas casas, mas manter a rotina Ótimo. desses cuidados consigo é muito importante. É,
Uma outra coisa que eu acho que diminui também esse estresse, esse momento como algo positivo, são os pensamentos positivos. A gente não tem que ficar em pensamentos negativos. Na psicologia, a gente entende as emoções, quando a gente investe muita energia no passado, a gente tem a tendência a deprimir. Quando a gente investe muita energia no futuro, a gente tem uma tendência a criar muita ansiedade. E esse futuro, a gente não tem respostas. As pessoas vão querendo fazer perguntas para ter respostas que a gente não tem. Não existem essas respostas. Existe o presente. E nesse presente, existem determinações do que a gente tem que fazer, do que nós temos que agir. A gente tem que seguir as normas das autoridades. A gente tem que seguir os princípios que estão sendo regidos pelo nosso ministro da Saúde, que para nós, Mato Grossense, está sendo um orgulho, porque ele é nosso ministro também, do nosso estado, e está fazendo um papel belíssimo também na condução de tudo isso. Ele já disse recentemente, ouçam o que é oficial daqui, de onde eu estou, ouçam o que é oficial por mim. Porque as coisas estão acontecendo, as mensagens estão sendo cada vez mais divulgadas, e isso está nos levando a pensamentos, às vezes, negativos. E a investir no futuro com uma energia que não vai trazer resultados. Isso sim vai trazer, talvez, um ônus para nós nessa relação. Então, é viver o hoje, viver esse presente, viver a nossa rotina, viver as necessidades das nossas relações, mesmo que virtualmente, mas com qualidade. Fazendo um resgate para si próprio, né? Fazer essa viagem, mas, como eu falei, o espaço é pequeno, né? Talvez a viagem pode ser longa, mas a distância é pequena, porque está dentro da gente, né? E não tem como eu não terminar, talvez, falando isso, como algumas dicas, não me colocando no papel de arte terapeuta. Claro. Aí chega uma hora que eu quero realmente colocar a arte-terapia nesse campo, dessa possibilidade de trazer essa saúde para as pessoas. Recentemente, eu tenho falado assim, como que é engraçado, né? Hoje, as nossas mãos, elas acabam sendo, talvez, a possibilidade de um instrumento, de uma ferramenta de proliferar a doença, né? Então, o tempo todo é um álcool gel, um aperto de mão. As nossas mãos acabaram se tornando uma possibilidade do proliferar a doença. Mas, por um lado da arte-terapia, as nossas mãos podem promover saúde. Eu gosto muito de uma fala do psicanalista suíço chamado Jung, que a gente utiliza ele também muito dentro da arte-terapia, que ele fala que muitas vezes as saber resolver enigmas que o intelecto lutou em vão resolver. Então, não é o momento da gente pensar em respostas pelo intelecto. A gente tem que viver esses processos com a emoção e expressar essa emoção sem se preocupar de estar buscando respostas. Então, assim, como arte-terapeuta, eu falo o quê? Desenhem, pintem, bordem, criem processos que você possa estar se aprimorando naquela atividade artística que você gosta. Claro, mas eu não tenho nenhuma. Novamente, nós estamos aí com a internet para aprender alguma delas. As pessoas estão disponibilizando gratuitamente possibilidades de a gente buscar essa expressão por meio da expressão artística. Vamos fazer dessas mãos a possibilidade de promover saúde, não ficar resgatando pensamentos que elas são instrumentos de uma proliferação da doença. Vamos nos cuidar, sim, mas vamos através dessas mãos que podem produzir, a partir do ato criador, né, do processo da criatividade, pode fazer com que a gente busque meios desse ajuste criativo, né? As mãos podem fazer isso por nós. Perfeito, Lara. Eu sempre falo com relação ao passado, né? Eu falo que passado é lugar de referência e não lugar de residência. Né? O nosso passado é uma referência, não é pra gente morar lá. E quando eu vejo essa coisa do futuro, mas eu quero minha vida de volta, eu quero minha rotina de volta, eu quero voltar para isso, essa ansiedade do futuro passa muito pela necessidade do controle que a gente tem, não é, Lara? E que, na verdade, a gente não tem controle de nada.
E esse momento dessa pandemia está trazendo isso como uma ênfase, porque nós não temos controle sobre isso, nós não temos conhecimento sobre... Está tudo sendo produzido agora sobre isso. Eu acho que uma das coisas que mais mobiliza a gente nesse momento é nos mostrar a nossa fragilidade diante disso tudo, né? Essa impotência que nós estamos tendo enquanto fragilidade de lidar com tudo isso. Mas que isso também possa ser um novo aprendizado, que esse momento possa ser formas de aprender a lidar, né? Com essa situação que nós estamos. Quando a gente se coloca como um ser ativo, criativo, diante de qualquer conflito, quando qualquer conflito não nos abate, mas a gente tem um enfrentamento para esse conflito, isso se torna um processo de saúde e de saúde mental. É isso que nós precisamos resgatar. Mas eu estou abatido, Lara, eu não tenho esse patrimônio interno que me propicia agora nessa balança das exigências sociais, ficar pelo menos equilibrado, né? O que eu faço com isso? Procure ajuda, converse com pessoas, procure as pessoas para poder trocar, para poder conversar. Você pode fazer isso por telefone, por conferências online, por chamadas de vídeo. Não se coloque numa posição de isolamento. Só que as pessoas vão se colocar nessa posição de isolamento. Não é o isolamento que vai fazer com que eu vá senti-lo, a não ser que eu me coloque nessa posição. Perfeito. Lara, uma outra coisa importante nesse processo de distanciamento é nós cuidarmos muito nessa questão do pensamento, como você bem colocou, de sermos filtro e não esponja, né? E assim, fazermos uma leitura crítica em cima de autoridades no assunto, autoridades da saúde, Organização Mundial da Saúde, o ministro da Saúde, quer dizer, pessoas que realmente entendam desse processo e também, e filtrarmos essas informações e nos nutrirmos também de alimentos para o cérebro. Eu falo assim, como é que você vem alimentando o seu cérebro? Com arte? Com bons livros? Com boa música? Um bom filme? Como é que você também traz? Então, eu sempre falo assim para o meu marido aqui em casa, já deu, a gente já viu notícia demais, a gente já entendeu como é que está hoje, agora vamos ver outras coisas. Isso é importante, Lara? Com certeza, Dani, porque senão daqui a pouco a gente passa por esse processo e daqui a um tempo a gente fala, poxa, por que eu não aproveitei, né? Eu podia ter aproveitado, eu não aproveitei. Sempre a gente está querendo justificar as nossas situações pelos pontos negativos. Aproveitem esse tempo, coloquem as suas coisas dentro de casa em ordem. Todo mundo reclama sobre isso. Eu não consigo arrumar a minha casa direito. Todo mundo reclama. Eu não conheço uma pessoa que não reclamava disso. Né? E no momento que a gente pode dizer, não, vou fazer o que tem que ser feito. Existe uma necessidade desse isolamento. Esse é o remédio que vai nos curar. Né? Vamos ouvir as autoridades. Vamos filtrar tudo isso que está acontecendo e fazer com que exatamente esse remédio nos cure. Não vamos olhar para as sequelas desse remédio nesse momento. Vamos focar em pensamentos positivos. O futuro a gente não sabe, a gente tem que ter fé realmente que tudo vai acontecer conforme a gente percebe que as autoridades estão nos dizendo que isso vai acontecer, que vai passar, que é passageiro. Né? E vamos focar agora naquelas necessidades que sempre a gente reclamou e que hoje a gente pode fazer alguma coisa com isso. A gente pode agir sobre essa falta de tempo escasso que a gente tinha e a abundância de tempo que a gente tem hoje. Com certeza, com certeza. E aí, ó, pessoal, então vocês entenderam, né? Internet para aproximar pessoas e para aprender mais, estabelecer uma rotina em casa e cuidar o pensamento para que ele seja positivo no presente. Lara, eu quero te agradecer a leveza, a delicadeza com que você trouxe um assunto que é sério, que é urgente conversarmos. Assim, eu fiquei muito... Você me trouxe muita paz para o meu coração. Eu fico muito feliz. Lara, eu fiquei muito feliz. Ajudado as pessoas a refletirem também, a fazer deste momento um uso benéfico para cada um, entendeu?
vamos procurar a ajuda das pessoas, vamos fazer com que esse momento possa ser um momento de construção, né, de só coisas boas para o mundo, né, para todas as relações. Isso. E assim, eu visualizo isso, eu visualizo que a gente vai sair deste momento fortalecidos, a gente vai sair com novas reflexões, a gente não vai ser mais os mesmos, em nada nós vamos ser mais os mesmos. Mas eu acho que a gente vai ser mais os mesmos, mas para um lado positivo, para uma coisa que a gente vai fazer com que a gente valorize a falta que muita coisa está fazendo para a gente nesse momento. Dessa forma, não existe como pensar no distanciamento social como algo negativo. A gente tem que focar no positivo, né? E aí a gente tem que continuar caminhando. Nós estamos caminhando. Nós não estamos paralisados, nós estamos caminhando. Ótimo, ótimo. É um dia. Não sinta o isolamento como algo que está te paralisando. Eu gosto de uma... Tem tempo ainda, Dani, para contar? Temos mais uns 5 minutinhos. Temos sim. Diante, às vezes, de alguns conflitos, às vezes a gente, por exemplo, se a gente cai num buraco, né? O que a gente tende a fazer? A espernear, a puxar, tentar com as mãos, com os pés, a se movimentar para sair daquele buraco, certo? Sim. Mas quando a gente cai numa areia movediça, não adianta. O paralisado, nesse momento, é a melhor solução. Na areia movediça, quanto mais a gente espernear, a gente mais afunda. Né? Procura na internet aí. Você tem que, de uma certa forma, distribuir o peso do seu corpo, de uma maneira que você possa flutuar nessa areia movediça. Nós estamos numa areia movediça. Nós não precisamos nos espernear, nos desesperar. A gente tem que equilibrar o nosso peso, equilibrar as possibilidades de a gente ter mais possibilidades de enfrentamento do que questões que vão nos colocar mais para esse momento de perceber a balança como negativo, né? Então, vamos equilibrar esse peso aí. Vamos pensar que se existe paralisação, é uma paralisação para poder realmente sair desse momento de areia movediça, mas que não existe a necessidade que a gente se entregue a essa situação com pensamentos negativos, porque a gente está fazendo bem para todos, o bem para nós, o bem para o mundo. Então, se a gente está fazendo isso, a gente está no caminho certo. Então, com certeza e fé que a gente está no caminho certo. Lara, que agenda deliciosa, que agenda positiva, que agenda que traz para a gente um acalento e grandes possibilidades. Às vezes a gente está no meio da areia movediça, esperneando, afundando, e a gente não consegue olhar para quem está do nosso lado, para quem é importante para nós, que somos nós mesmos. Muita calma, muita paciência, viver o presente, viver as delícias desse presente, as delícias que a gente tem para poder estar com os nossos filhos, com os nossos esposos, com os nossos familiares, mesmo que por telefone, mesmo que por contato pelas redes. Viver essas delícias, entendeu? E entender realmente. A gente vai sair dessa querendo muitos abraços e beijos, e aí eu acho que são abraços e beijos realmente afetivos, né? Com uma afetividade totalmente diferente, com certeza. Lara, gratidão pelo seu carinho, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É um prazer, você sabe que eu, por mim, ficaria a noite inteira conversando com você, porque eu aprendo muito, muito contigo, sempre que eu estou ao seu lado, te ouvindo e conversando com você. Muito obrigada mesmo. E as inscrições da Arte Terapia, segunda turma, estão abertas, né, Lara? Estão abertas. A gente teve que dar uma suspensão nesse momento, né? Mas eu espero que realmente, a hora que a gente retorne com força total aí. Nós já estamos com uma primeira turma, já também super engajada, mas nós vamos continuar com esse processo que, com certeza, vai só trazer benefício para todo mundo. Dani, muito obrigada. Obrigada ao INSPED pela possibilidade, pela abertura que vocês sempre fazem também para mim. Obrigada por todos que estão ouvindo. Na verdade, quando você me fez esse convite via instituição, eu pensei, o que eu posso realmente ajudar? No que eu posso fortalecer essas pessoas? Eu espero poder, quem sabe, ter sido
uma pontinho de fortalecer possibilidades positivas para todos. Muito beijo e carinho e abraços virtuais e verdadeiros. Eu encerro agradecendo essa oportunidade.